Para concluir a fisiologia do aparelho urinário, vamos falar agora de como funciona o processo da micção. Ora, como nós já discutimos antes, a produção da urina no rim é um processo que acontece continuamente e esta urina flui livremente nos ureteres, acabando por se depositar na bexiga, que é onde vai aguardar o momento apropriado e adequado para a sua eliminação de todo o volume que lá esteja. E então é necessário que a bexiga tenha capacidade de, em situações imprevistas, poder, lá está, permanecer um tempo indeterminado a ir acumulando a urina. E, efetivamente, em termos da capacidade anatómica da bexiga, esta pode distender-se o suficiente para conseguir albergar até um máximo de cerca de 1 litro de urina. Isto, no entanto, não é uma situação normal, nem muito fisiológica, até porque, mais ou menos por volta do meio litro, 400 a 600 mililitros, atingimos o limite daquela que será a capacidade normal que se tem sem existir desconforto ou até mesmo dor que pode acontecer quando o lobo vesical está muito marcado. Portanto, embora tenhamos um limite teórico de cerca de 1 litro, a maioria das vezes, grande maioria das vezes, não são alcançar nem perto desses valores. E a vontade de urinar, tipicamente, surge por volta dos 300 a 400 mililitros, sendo que pode até existir a sensação de que há uma pequena vontade de urinar um pouco antes, mas que normalmente passa por si só sem desencadear a necessidade da micção, e só a partir deste volume, 300, 400 mililitros, é que acaba por existir já aquele desejo, então, de eliminar essa urina. E esta situação de surgir a vontade de partir deste volume acontece por causa da forma como só começa a haver pressão sobre as paredes da bexiga a partir do momento em que se alcança um certo volume. Pois, como a bexiga é muito distensível, tanto devido ao tipo de epitélio que tem, por ser um epitélio de transição, devido às pregas da mucosa, que, tal como no estômago, quando ela enche, vão permitir aplanar essas pregas, aumentando o seu volume. Tal também como a capacidade do músculo de trúsor, que também tem de se distender para acomodar este aumento de volume. Tudo isto vai fazer com que não seja feita uma resistência à acumulação do líquido. E então o líquido vai acumular e vamos ter uma progressão no volume que, numa fase inicial, não corresponde a um aumento da pressão, pois não há uma resistência à distensão das paredes. Só por volta, lá está, dos 400 mililitros, mais ou menos, é que começa a haver esta resistência à distensão e começa a gerar-se uma pressão no interior da bexiga, e que depois vai ser o estímulo que contribuirá para a vontade e para o processo da micção, como já vamos ver a seguir. Então, quais é que são os músculos que estão envolvidos neste processo da micção? Um músculo muito importante, como nós já falámos, é o músculo de trúsor, que é então um músculo liso que constitui a parede da bexiga, portanto, toda a bexiga está revestida por este músculo, e quando ele contrai, basicamente reduz o volume da bexiga, porque é como se fosse um balão que está a esvaziar. E então, este músculo, ao contrair, é que vai provocar o esvaziamento vesical. Existem, no entanto, dois esfíncteres. O esfíncter urinário interno, que é constituído por tecido elástico e músculo liso junto ao início da uretra. Este é um músculo que tem continuidade com o músculo de trúsor, mas que, em termos funcionais, é distinto, portanto, acaba por ter uma independência funcional, daí que tenha uma função contrária à do trúsor, porque o trúsor, quando contrai, promove a saída da urina,
e o esfíncter urinário, quando contrai, impede a saída da urina. Temos ainda o esfíncter urinário externo, que é um músculo esquelético, portanto este é de controlo voluntário, que está inserido no pavimento pélvico, formando parte do diafragma urogenital. Portanto, nos homens vai definir que nesta zona é a porção da uretra membranosa, e que vai impedir também então o esvaziamento vesical quando ele se contrai. Portanto, estes três músculos são os principais músculos envolvidos no processo da micção e sobre os quais vão atuar os reflexos e os estímulos nervosos que levam a este processo. Vamos então falar dos reflexos. Portanto, como eu tinha dito quando estava a explicar a distensão e a pressão exercida, efetivamente é na parede vesical que existem receptores de estiramento que, quando começam a estar sob pressão e sob tensão, vão ser excitados e vão desencadear potenciais de ação que, através dos nervos aferentes, são conduzidos ao centro de reflexo da micção. Isto é um centro espinhal que se encontra na medula sagrada e que, na sua via reflexa, vai pelos nervos eferentes, que são parasimpáticos, levar a uma série de contrações do músculo trúsor. Portanto, a parede vesical, através de nervos aferentes, comunica com o centro de reflexo da micção a nível da medula sagrada. A medula sagrada, através dos nervos eferentes que pertencem ao sistema nervoso parasimpático, vai ativar o músculo de trúsor. E aqui está então o efeito parasimpático para a micção. Como vocês se lembram da dicotomia entre o simpático e o parasimpático, normalmente não é quando estamos num reflexo de sobrevivência a fugir do urso que nos vai dar a vontade de parar e ir à casa de banho, porque efetivamente é só quando temos o sistema parasimpático a fazer esta ativação. E portanto, este é um reflexo que é automático e que funciona de uma forma autónoma, mas, no entanto, está sob influência de centros superiores, a nível da ponte, a nível cerebral mesmo, e estes centros superiores integram a componente voluntária. Por exemplo, são responsáveis pelo relaxamento do esfíncter externo, que está sob a ação voluntária e, portanto, precisa do input cortical. E esta influência predomina sobre o reflexo. Portanto, é capaz de inibir o reflexo da micção. Ora, todos nós sabemos que é possível nós sentirmos vontade de ir à casa de banho, mas agora não dá jeito nenhum porque estou num contexto que não se adequa, e passado um bocadinho de tempo eu consigo inibir essa vontade, e passado um bocadinho de tempo até já parece que não estou com vontade de ir à casa de banho. Então é por causa destes centros superiores que conseguem então sobrepor-se ao reflexo de base que existe para fazer a micção. Nós também temos outras situações que podem querer desencadear aqui este reflexo da micção. Por exemplo, a inflamação ou irritação da uretra ou da parede vesical pela presença de uma infecção urinária, por exemplo, ou até pela passagem de cálculos, pode levar à sensação de que se tem muita vontade e até muita urgência de ir urinar, quando na prática se pode estar com a bexiga praticamente vazia. Também é possível iniciar uma micção de forma voluntária, e normalmente quando se faz isso não só estamos a ter esta influência dos centros superiores, como também vamos fazer a contração de músculos abdominais, que ao contrair aumentam a pressão intraabdominal, logo também aumentam a pressão sobre as paredes da bexiga e vão desencadear este reflexo que depois acaba por contribuir para o funcionamento dos músculos que acabam por proporcionar a micção. E assim está explicado como é que funciona a micção.
não há muito mais a dizer e terminamos de falar do aparelho urinário.